Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa do nosso ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui no canal 11 da NET, da TV Com, e hoje um convidado super especial. Aliás, na vida, além de competência, você tem que ter sorte. Não estou dizendo que eu tenho competência nenhuma, pelo contrário, ainda estou aprendendo, a vida é um constante aprendizado, mas sorte a gente tem que ter. E eu confesso que o convidado do dia de hoje, ele realmente é um momento de sorte. Eu qualifico a presença dele, afora a amizade que temos há muito tempo, e eu vou dizer também por quê. Também a presença dele aqui é um motivo de sorte, porque, confesso, quando pensei em convidá-lo para participar do programa, pensei principalmente em convidá-lo para falar da área de saúde, porque ele é da área de saúde, é um dos grandes nomes da medicina da nossa cidade, foi secretário de saúde do município de Santos, saiu por opção, cansado, eu conheci um pouco da vida dele como secretário de saúde de Santos, e foi trabalhar, ele é reumatologista, mas foi continuar a trabalhar. Só que, entre aspas, ele é também vice-presidente do Santos Futebol Clube. E hoje, com certeza, ele é mais conhecido como vice-presidente do Santos Futebol Clube, como um médico reumatologista que construiu uma longa história na medicina santista, estadual e, com certeza, do Brasil. Mas antes de apresentá-lo oficialmente, eu quero dizer da alegria de tê-lo aqui também, porque ele me leva ao passado. Odílio Rodrigues Filho, que está aqui conosco, ex-secretário de saúde, ele também me leva ao passado. Eu estava iniciando a carreira e o Santos Futebol Clube, veja a ligação, foi jogar a Kirin Cup no Japão. Quem era o chefe da delegação deste que estava... Eu integrava essa delegação como jornalista, iniciando a carreira, era o Odílio Rodrigues, pai dele. E depois, ao longo do programa, que nós vamos ter que falar de futebol, Neymar renovou até 2014, surpreendeu o mundo. Mas o chefe da delegação era ele, eu vou contar ao longo do programa, um motim que houve há poucas horas da véspera da grande decisão Santos e Seleção do Uruguai. E que o Odílio Rodrigues, o pai, com habilidade, com bom senso, com muita experiência, contornou, colocou o Santos em campo e o Santos foi campeão. Então nós vamos falar de futebol, mas eu vou contar essa história em detalhes também, que ninguém sabe até hoje, que só eu estava como jornalista, e eu só participei, porque o Odílio me deixou participar, mas eu assumi o compromisso de não revelá-la. Mas hoje faz parte da história, não há impedimento nenhum, pelo contrário, é muito mais para destacar o quão importante foi a atuação do Odílio Rodrigues lá no Japão. Odílio Rodrigues Filho, médico, reumatologista, e vice-presidente do Santos. É mais importante ser médico ou vice-presidente do Santos? Um abraço, Odílio. Obrigado. Antes de mais nada, Márcio, pelo convite. É um prazer estar com você, amigo, né? E sou seu admirador pela sua brilhante carreira profissional. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que a minha profissão, que eu fiz por opção, a medicina, é realmente a base de toda a minha vida, né? Eu sou médico e você permanece médico permanentemente. E o Santos é uma paixão, né? Então, eu tenho pelo Santos assim, uma alegria muito grande de poder voluntariamente contribuir com o Santos. Está lá, repetindo suas palavras, repetindo uma tradição que meu pai nos ensinou, o amor ao Santos, a mim e aos meus irmãos. Então, eu sou muito feliz em ser médico e sou muito feliz por ter essa paixão pelo Santos. Aliás, diga-se de passagem, é importante ressaltar, nós vamos começar falando de saúde, que eu acho muito importante. Eu gosto muito de futebol, mas eu acho que saúde é mais importante que o futebol. Você fica conosco, nós vamos falar do Neymar, pode ficar tranquilo. E olha, tem muita revelação. Se ele quiser revelar, esse programa vai ser histórico, sem dúvida alguma. Mas por que você saiu da Secretaria de Saúde? Foi cansaço depois de tantos anos? Então, Márcio, eu tenho assim uma profunda identificação com o sistema público de saúde. Eu fico um pouquinho na contramão da história. Hoje é mais fácil você criticar um sistema público de saúde do que defendê-lo. E eu sou um dos defensores do sistema público de saúde, pelo que ele representa, pelo patrimônio que ele constitui para o brasileiro. Ele é o plano de saúde de todos os brasileiros, mas é o único plano de saúde de 160 milhões de brasileiros. Só por essa importância social, ele merece mais respeito. Respeito dos políticos, dos gestores, da imprensa, de todos, porque ele é extremamente significativo. Claro que você, quando é gestor da saúde pública, com todas as faltas de respostas que a saúde pública tem, com os erros, com as falhas, com aquilo que a gente não responde, você fica num nível de exposição muito grande.
você é muito mais pautado pelos erros do SUS, do sistema público, do que pelo aquilo que ele faz. Isso traz para a pessoa um desgaste muito grande. Eu fiquei quase 7 anos e já tinha ficado 2 anos num outro governo, são 9 anos, à frente da Secretaria de Saúde. Eu acho que isso traz um desgaste muito grande, mas eu gosto muito do que fazia, gostava muito do que fazia, ainda continuo gostando, continuo sendo defensor intransigente do sistema público de saúde. Claro que o sistema público de saúde é melhor do que a gente tem, mas a importância do sistema público de saúde. Acho terrível você oferecer um sistema público de saúde com defeitos, obrigando as pessoas com sacrifício a migrar para um plano de saúde privado. Quer dizer, se ele migra para um plano de saúde privado porque ele tem recursos excedentes, é um direito dele. Mas porque o sistema público de saúde não responde às necessidades e obriga a pessoa a comprar um plano privado, eu acho isso de uma maldade incrível com parte da nossa população. Então, o desgaste é grande, eu acho que eu fiz um trabalho, convenci o prefeito Papa que a gente precisa renovar os quadros, mas eu continuo trabalhando no sistema público de saúde, médico do sistema público de saúde e um defensor intransigente do sistema público de saúde, reconhecendo que precisa melhorar. Esse nosso sistema, se eu estiver errado, por favor, vou chamá-lo de Odílio pela amizade, claro. Doutor Odílio fica muito formal, Fica. Mas esse nosso sistema, se eu estiver errado, repito, me corrija, lógico que tem uma história antes, mas começou a ganhar uma certa dimensão a partir da chamada implantação da rede de policlínicas. Esse sistema funciona de rede de policlínicas? O que mudou na implantação desse sistema para agora? Ou não mudou nada? Mudou muito. Quer dizer, a partir da Constituição de 88, eu acho que a grande conquista foi você escrever na Constituição cidadã que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Eu acho que essa foi a grande conquista. Agora, transformar essa saúde em direito de todos e dever do Estado é a nossa luta, que a gente não conseguiu até agora concluir. Acho que isso é uma construção permanente. O que mudou? Antes de 88, só tinha direito à assistência médica, isso era uma parte da saúde, assistência médica é uma parte da saúde, quem tinha carteira assinada. O resto tinha que ficar na ala dos pobres, na ala da benemerência, das misericórdias, assim por diante. A partir da Constituição de 88, todos nós temos a saúde como um direito e é obrigação do Estado. A Constituição Cidadã, né? A Constituição Cidadã definiu isso. E a partir desse conceito, a gente ampliou, a Constituição ampliou o conceito de saúde. Saúde não é você reduzir a um médico, a um paciente, a uma receita, a um remédio. Saúde trouxe para a Constituição uma visão muito mais ampla. É a promoção de saúde, é a prevenção das doenças, é a assistência à saúde, assistência farmacêutica, recuperação, as vigilâncias epidemiológicas, sanitárias, saúde trabalhadora, as campanhas e os programas. Então, saúde tem um conceito grande, muito amplo. Então, o que mudou? Mudou que a gente tem, se saúde tem todo esse conceito, você tem que fazer essa saúde dividida numa pirâmide por base. Qual é a base mais elementar? É a unidade básica de saúde do bairro. Então, as pessoas, 80% da saúde se resolve numa unidade básica de saúde que a gente chama atenção primária. As pessoas, então, deviam fazer da unidade básica de saúde, que você falou como policlínica, porque é histórico esse nome, desde o Davi Capistrano. Aqui Exatamente. Santos. Dizem Isso. até que é o modelo cubano, não sei se é. É um modelo de medicina, de saúde pública melhor que tem, que chama-se Universal. Então, todo mundo daquela região. O Davi Capistrano, na época, tinha a cidade de 400 mil habitantes, a gente diz que a unidade básica de saúde deve ter 20 mil pacientes inscritos, 20 mil cidadãos. E ele, por esse número, criou 20 unidades básicas de saúde, que 400 mil pessoas estariam atendidas. Então, a pessoa deve ficar na unidade básica de saúde. Isso é a rede. Então, a unidade básica de saúde, a pessoa deve ir lá, deve ser bem acolhida, a unidade deve ser agradável, deve ser confortável, os servidores devem atender as pessoas com acolhimento, por nome, identificando as pessoas, aquilo tem que ser extensão da casa das pessoas. Ali você faz atividade física, ali você tem professor de educação física, tem orientação da nutricionista, então orientação alimentar, isso é promoção de saúde. Ali você faz vacinação, que é prevenção de doença, e ali você faz atendimento básico, um clínico geral, um ginecologista, um dentista e um pediatra. E ali você resolve, na atenção básica, 80%, essa é a proposta, das problemas de saúde. Quando aquilo não resolve, vai para a atenção secundária, que é o ambulatório de especialidades. Quando não resolve, vai para a atenção terciária, que são os hospitais especializados, e assim por diante.
Então, a rede deve funcionar assim e a unidade básica de saúde, a policlínica que você falou, é a porta de entrada do sistema. Nós estamos conversando com o Odílio Rodrigues Filho, ex-secretário de Saúde, médico reumatologista e também, talvez entre aspas, hoje a parte mais importante do currículo, vice-presidente do Santos. Ele ontem, ao lado do presidente Luiz Álvaro, ele foi um dos responsáveis pela renovação, surpreendeu o mundo com a renovação do contrato de Neymar até 2014. Estou doido para falar de futebol, mas eu considero a saúde importante. Eu não sei se a técnica vai permitir, eu pedi a nossa técnica. Eu queria mais um bloco hoje, hein? Vamos quebrar, hein? Eu quero mais um bloco. Que aí eu faço mais um bloco de saúde e 2 sobre o Neymar. Voltaremos em instantes. Fique conosco. Voltamos com o nosso programa CS na TV, aqui no canal 11 da TV Com. Nosso convidado de hoje, Odílio Rodrigues Filho, ex-secretário de Saúde, médico reumatologista, e repito, vice-presidente do Santos. Estou doido para falar sobre o Neymar, mas saúde, repito, continua sendo muito importante. Doutor Odílio, eu gostaria de lhe passar um caso que aconteceu recentemente comigo, uma pessoa da minha família, no sentido de contribuir. Quero destacar o que o senhor disse há pouco, no final do primeiro bloco, a excelência do atendimento. O atendimento foi muito bom, até certo ponto foi cordial, mas me surpreendeu a sistemática. Uma pessoa da nossa família teve um mal-estar em casa por volta de meia-noite, chamamos o resgate, quis já levar direto para o hospital e eu fui encaminhado para o hospital, para a unidade mais próxima, que é do PS do Macuco. Nós moramos na ponta da praia. Entramos, tal, na maca, já ficou ali na maca, tal, primeiro quadro de desidratação. Fiquei um pouco preocupado, porque achei que não era, apesar de leigo, sou jornalista, não sou médico. Infelizmente, depois se confirmou, ele teve um vômito muito forte, ouvi um verbo que eu nunca tinha ouvido, disse a pessoa que o atendia, acho que ele está avecesando. Tudo bem. Eu disse, a senhora acha? Acho, eu também acho, eu sou jornalista. Bom, vamos transferir para um hospital. Fica aquela história, demora, diz, qual é o problema? Vamos levar para o hospital, está com AVC, ele tem que ser atendido rapidamente, pelo amor de Deus. Não precisa ver se tem vaga. Mas ele tem plano executivo. Ah, não sabia que ele tinha plano executivo, tem plano executivo. Aí a enfermeira ligou, uma atendente ligou, o telefone falou, eu fiquei à distância, né? Eu voltei e falei, escuta, não vai transferir, tem que esperar para ver se tem vaga. Eu peguei o telefone, me identifiquei, quando eu disse que era jornalista, aí mudou o quadro, em 4 minutos ligaram de volta autorizando a remoção. À luz de um médico, à luz da medicina de um médico do seu porte, esses minutos poderiam ser fatais. Por que se constatou um quadro grave de AVC hemorrágico, não transportou imediatamente? Precisa, sei, me explica isso. Porque isso é uma norma, não pode. Mas o paciente não pode morrer, doutor Odílio, assim, 1 minuto, 2 minutos? O tempo é importantíssimo. Mas quando você chama a rede pública, quando você chama, no caso, acho que foi o SAMU que você chamou, né? Foi, SAMU. Aliás, parabéns, hein? 7 minutos, 6 minutos. Tempo de resposta nosso é 7 minutos. Impressionante, impressionante. Parabéns, hein? Estou elogiando. Tá bom. O SAMU é obrigado a levar para uma unidade de emergência municipal, pública. Ele tem que levar ou para o pronto-socorro central, ou para o pronto-socorro Zona Leste, ou para o pronto-socorro Zona Oeste. Lá, se o paciente se identifica que ele tem um plano,
a gente tem que solicitar para o hospital desse plano a vaga concedida para a gente poder transportar. Você não pode pegar uma ambulância, um serviço público, e levar um paciente para um hospital privado, né? Porque o primeiro atendimento tem que ser dado no serviço público e o serviço público que vai saber se tem vaga. Você imagina se você põe um paciente numa ambulância, leva no hospital privado, e aí chega na porta, tem plano, não tem plano, está em dia, não está em dia, a ambulância fica presa. Isso acontecia muito no Hospital das Clínicas quando eu lá trabalhava. Perfeito, mas aí, essa transição... Então, o importante é que ele esteja o primeiro atendimento completo. Mas ele ele não teve esse atendimento completo. Aí está o erro. Não, mas ele não teve porque ali não tinha estrutura para tal. Um paciente com AVC, ele exigiria um atendimento mais complexo, com equipamentos, presumo eu, não? No primeiro momento, você tem que estabilizar o quadro, né? Então, com cuidados semi-intensivos, você estabiliza um paciente com AVC. Se esse paciente, vou dar um exemplo, se esse paciente é outro paciente, e acontece muito no pronto-socorro, ele tem um plano de saúde ou não tem plano de saúde, ele não consegue vaga no hospital do SUS ou no hospital, ele fica no pronto-socorro, estabiliza o quadro, a gente põe ele, depois que está estabilizado, numa ambulância do sistema público, leva na Santa Casa, faz a tomografia, traz de volta, o plantonista vai ver se é um AVC isquêmico, hemorrágico, vai ver a evolução e vai pedir uma vaga em UTI ou enfermaria, depende da conclusão. Então, esses pacientes, um número grande deles, ficam no hospital, no pronto-socorro, onde é dado o primeiro atendimento, se faz até a tomografia, até que a gente consiga o leito. Porque a gente não pode perder no pronto-socorro esse tempo sem fazer nada, aguardando a vaga. Aí tem que ter os procedimentos necessários para você fazer a manutenção do paciente. Aliás, depois foi encaminhado para o Hospital Ana Costa, foi para a UTI. Eu, como leigo, imaginava que ele teria que ir para a UTI, se submeteu a uma cirurgia grande. E olha, foi uma recuperação, doutor Odílio. Era AVC hemorrágico, então? Hemorrágico. Por isso que eu digo da gravidade do caso. Vamos pegar um exemplo, no futebol, que é a sua área também hoje, do Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes foi hemorrágico também, só que o dele foi pequeno. Dessa pessoa que eu estou falando, que eu não revelo por respeito o nome, foi um AVC hemorrágico grande. Foi feita uma cirurgia, a recuperação, olha, se houve sequela, talvez alguma coisa assim na mobilidade da mão, mas absolutamente nada. O AVC hemorrágico tem um prognóstico geralmente ruim, né? Pode evoluir mal. Mas eu ouvi um comentário, gostaria até ainda que não seja a sua área específica, por ele ser uma pessoa de mais idade, diz que quanto mais velho, melhor a possibilidade de recuperação. Você estabiliza. Entendi isso. Mas dependendo da dimensão da hemorragia, do sofrimento cerebral, da pressão que fica dentro da cabeça, do crânio da pessoa, você pode ter sequelas. Mas que bom que evoluiu bem. Muito bem. Está em casa, graças a Deus, inclusive pelo plano de saúde que tem, como o senhor disse há pouco, direito a home care, um atendimento muito bom, muito positivo e graças a Deus está em plena recuperação. E a gente quer que a Sistema Público de Saúde faça tudo isso também. Olha, que sonho, que sonho. Aliás, eu quero falar sobre o Sistema Público de Saúde, o senhor falou já, passamos, mas queria me aprofundar um pouco mais, até em função da Constituição de 88, do direito do cidadão à saúde, de ser bem atendido e prontamente atendido. Tem gente que faz maldade pública com ele, viu? Eu não vou falar aqui, mas tem um amigo dele que faz maldade sobre o sistema de saúde público. Eu não vou falar aqui, ele sabe o que eu estou falando. Né? Deixa para lá, né? Deixa isso para lá. Um dia nós vamos aprontar uma para ele, tá bom? Vamos dar o troco para ele. O que falta realmente para o SUS atender às necessidades do cidadão mais simples? Então, como programa de saúde, é o programa mais bem escrito que a gente conhece. Escrito. Escrito. E prático. A gente hoje tem um sistema inglês que poucos países hoje têm um sistema universal. Qual é a característica do SUS? Sistema universal, tudo para todos. Todo mundo tem direito. O carrinheiro que está lá na rua, o SUS é o plano de saúde dele. Ele tem vacinação, ele tem assistência médica, ele tem transplante, se precisar, ele tem cirurgia, tudo que precisar. Então, ele é universal, né? Então, o princípio não é adesão. No plano de particular, você é adesão. Eu vou lá, compro e eu tenho meu direito. O princípio do SUS é a solidariedade. Todos têm direitos. Então, é um direito do povo brasileiro. Acho isso aí essencial, que a gente defenda o SUS só por isso daí. É o princípio da solidariedade. Segundo, ele tem uma outra característica, além da universalidade, ele tem uma característica que a gente chama de integralidade. Todo mundo tem direito a tudo. O cidadão que mora em Piruíbe, se Piruíbe não pode ter cirurgia cardíaca, porque o número de população não comporta alguns tipos de equipamentos,
Ele tem direito a fazer essa cirurgia cardíaca no município mais próximo, porque ele é cidadão como quem mora na cidade de São Paulo, que tem todos os recursos. Então, chama-se ele tem direito a tudo, do A a Z. Ele tem uma outra coisa que é fundamental, que é a equidade. A equidade não é dar tudo igual para todo mundo, é dar mais para quem mais precisa. Né? E quem mais usa hoje o SUS é quem mais realmente precisa, é a pessoa que tem mais dificuldade. Então, o que falta para que o SUS, com esses conceitos que são fundamentais, seja efetivado? Recursos. Claro, tudo não se resume a... Você tem que ter gestão melhor, você tem que ter um funcionalismo público mais comprometido, você tem que ter um plano de carreira para que o funcionário público vislumbre uma carreira dentro do SUS. Para que tenha comprometimento com a função e com a execução do trabalho. Agora, falta recurso. A gente diz que hoje o Brasil investe menos em saúde do que a Argentina, vamos ficar por aqui, do que a Argentina, do que o Uruguai, do que o Chile, né? Então a gente investe pouco em saúde hoje no Brasil em termos de governo federal. E a gente investe muito menos que qualquer outro país europeu. Então a gente precisa realmente de mais recursos na saúde. Não pode você, hoje cada cidadão santista, o gestor tem R$ 1,70 por cidadão por dia para fazer promoção de saúde e prevenção de doenças. 1,70? Reais por dia. Promoção de saúde, prevenção de doenças, assistência médica, assistência farmacêutica, urgência, hospital, vigilância epidemiológica, matar mosquito, castrar cachorro, e aí vai. Então, você tem por volta de 50 e poucos reais por mês por cidadão. Um plano de saúde deve custar, que só faz uma parte da saúde, que é assistência médica, não faz promoção, prevenção, não dá remédio, não faz vigilância, deve custar 70, 80, 90, 100, 150, tem vários planos, né? A gente tem 50 reais por cidadão para fazer isso. Então, precisa de recurso. Então, o governo federal precisa identificar que saúde é investimento, né, na despesa. Identificando isso, precisa pôr mais recursos, porque hoje quem banca financeiramente a saúde são os municípios. Nós temos mais... Nós vamos direto, encerra com mais 5 minutos, nós vamos encerrar. Deixa eu dar uma explicação para o telespectador, até para ele não me julgue incompetente. Eu ainda não entrei na área de futebol, porque nós vamos fazer um programa em seguida específico sobre futebol. Por isso, então, estou me dedicando à saúde, que eu acho, digo isso de forma muito consciente. Gosto muito de futebol, acompanho futebol há muito tempo, como jornalista principalmente, mas para mim a saúde é mais importante do que o futebol. Futebol em segundo. Eu vou fazer uma pergunta, tentando mesclar saúde e futebol, mas quero foco na saúde. Fosse o senhor presidente da República, o senhor investiria na Copa do Mundo ou investiria na saúde? Na saúde. Sem pensar? Sem pensar. Jamais. Então, eu posso deduzir que a opção do atual governo é um erro, em gastar tanto no futebol, numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, ao invés de investir na saúde. Reconheço as importâncias, a gente sediar a Copa do Mundo, tem muita importância para o país, né? Momento de reafirmação do Brasil no cenário internacional, mas a gente tem prioridades que são constitucionais e que são direitos do povo que nós ainda não cumprimos. Bela resposta. Eu quero falar, nós estamos caminhando para o encerramento desse nosso programa específico sobre saúde, aliás, um programa que eu estou adorando muito, pelo conteúdo principalmente, doutor Odílio. Eu queria falar sobre a qualificação da mão de obra na área de saúde. Ainda essa semana nós fomos surpreendidos, não sei se enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, que tinha que aplicar um medicamento pela veia, como é que chama? Intravenoso. Aplicação intravenosa, e parece que pôs leite e o bebê morreu. Isso é um caso isolado, mas como é que você avalia a nossa mão de obra na área de saúde? Não estou falando do médico, também do médico, mas o médico, o enfermeiro, enfim, aqueles que compõem o quadro da medicina. Então, eu acho que quando você tem uma proposta tão ambiciosa como é o Sistema Único de Saúde, o SUS, para o povo brasileiro, a chave do problema e a chave da solução é o quadro, é o servidor público. Né? São os servidores que vão desempenhar esse papel, que vai saber acolher, que vai ter carinho com as pessoas, que vai dar um atendimento humanizado. Falta ao SUS a humanização do sistema, né? E isso quem faz é o servidor. Eu sou servidor público. Então, o servidor público, ele precisa ter capacitação continuada. O sistema público de saúde tem que estar, e o município faz isso, capacitando essas pessoas. As pessoas têm que ser qualificadas, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista da humanização. Então, acho que são erros graves que você apontou. E realmente isso ganha uma dimensão grande. Pelo choque, pelo que representa, claro, né? Uma vida, um ser humano. É verdade.
Não quero minimizar esse erro, quero até lamentar muito isso, eu fiquei abismado quando vi. E qualquer erro é lamentável em qualquer área. É que na medicina área de saúde é fatal. Muitas vezes, infelizmente, é fatal. Por isso o impacto maior, fatal. né, Odílio? E esses erros até dão um estigma para a saúde pública que a gente procura, evidentemente, combater, né? O estigma da saúde pública, até pela sua origem, né? Só tinha direito à saúde pública quem era pobre, quem era deserdado e era atendido por misericórdia, nas filantrópicas. Então, a gente precisa tirar esse estigma, né? E aí eu dou um dado, Márcio, que eu acho que é importante. Eu não sou mais secretário, mas sou defensor do SUS. Hoje a secretaria está entregue nas mãos de uma excelente secretária, a doutora Maria Lígia Lira Pereira, competente, comprometida. A Secretaria de Saúde faz, por ano, 6 milhões de procedimentos. 6 milhões de procedimentos. E, na realidade, erros graves como esse que eu apontou... supera 6 cria milhões. um estigma e a gente fica com um estigma ruim. Então, a gente lamenta esse caso, né? A gente lamenta esse caso. Mas o pior, além do grave prejuízo para uma pessoa e para uma família, né? É o estigma que traz sobre o sistema. Bom, nós estamos encerrando esse programa específico sobre a área de saúde com o Odílio Rodrigues Filho, foi secretário de Saúde de Santos durante 7 anos, médico reumatologista e vice-presidente do Santos. Só não falamos, repito, de futebol que nós vamos fazer a partir de agora. Em seguida nós vamos fazer um programa específico sobre futebol, principalmente a renovação do Neymar. Não estava previsto, mas a renovação aconteceu agora, então a gente tem que conversar e ele se dispôs a fazer um programa específico. Eu não posso encerrar, até para que aqueles que nos acompanham desde o início fiquem sem saber o que aconteceu, então eu quero terminar falando de futebol, contando o caso que eu acompanhei no Japão, final da década de 80. O Santos foi jogar a Kirin Cup no Japão. O centroavante era o Mirandinha, emprestado pela Portuguesa, e o chefe da delegação era o Odílio Rodrigues, que era um dos diretores do Santos e pai do Odílio Rodrigues Filho. E na véspera do jogo contra o Uruguai, a decisão, você não sabe disso, hein? Não. Houve um verdadeiro motim no hotel. Os jogadores ameaçaram que não entrariam em campo se não recebessem determinada premiação. E eu senti aquilo nos corredores, vi o nervosismo do seu pai. Estou revelando isso aqui pela primeira vez. Ele me pediu, eu cumpri o compromisso até hoje, mas hoje é muito mais no sentido positivo. Já vou encerrar, prometo. E eu falei, doutor Odílio, o que está acontecendo? Márcio, se você respeitar o silêncio, eu lhe conto e você acompanha tudo. Eu falei, respeito, assumi o compromisso. Estavam os jogadores reunidos e ameaçando que não entrariam em campo se não desse uma premiação. Acho que na época de, vou dizer, 5 mil, não sei o quê, era Cruzeiro, sei lá o que era. Sei que era 5 mil alguma coisa, um prêmio absurdo. Eu assisti a reunião, ele foi, conversou e me chamou a atenção, o bom senso, a ponderação, ele foi convencendo. Era um pedido absurdo. Terminou a reunião, eles deixando na mão do seu pai a decisão. Eles foram para campo e o Santos foi campeão. Ali eu vi o que é ser dirigente e ter bom senso, então presta aqui uma homenagem na sua presença ao seu pai. Muito obrigado pela sua presença nesse programa sobre saúde, excelente programa, adorei, mas oportunamente a gente volta a conversar principalmente sobre saúde. Fique com a gente, seja feliz e até a próxima.